Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta sexta-feira, dia 24 de julho, nós vamos receber daqui a pouco, o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, que já está chegando aos estúdios. E já está aqui conosco o consultor econômico, o colega jornalista e comentarista do programa de hoje, Rodolfo Amaral, que foi secretário de Finanças da Prefeitura de Santos. Mas agora vamos com a Cris para as manchetes de hoje dos jornais e sites. Cris, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Folha de São Paulo traz na manchete: o governo tenta conter reação negativa após recuo em meta fiscal. O estado de São Paulo. Mercado reage mal à meta fiscal. Dilma defende Levi. Em A Tribuna, vítimas de acidente aéreo têm nova dificuldade. No BocNews, Ministério Público recorre para conter erosão nas praias de Santos. Santa Portal. Operação contra crime organizado termina com 2 mortos na região. Jean Santos e região. Nova audiência do caso da morte de cantor será marcada. E no portal da UOL. Após sondagem de Lula, Planalto considera normal o diálogo com Fernando Henrique Cardoso. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E apesar do recesso parlamentar deste mês de julho, a temperatura política em Brasília continua bem elevada. E não apenas em relação ao Poder Executivo, em relação ao governo, em relação à presidente Dilma Rousseff, mas também em relação ao Poder Legislativo, haja vista a denúncia contra o presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. E segundo delação premiada de um dos envolvidos na Operação Lava Jato, ele teria recebido uma propina de 5 milhões de dólares por conta de uma campanha eleitoral. E este dinheiro teria vindo exatamente do propinoduto da Petrobras, da corrupção. O deputado Eduardo Cunha, por sua vez, nega com veemência essa acusação e pede, inclusive, uma cariação com o delator. O fato é que este mês de agosto, o próximo mês de agosto, é um mês quando o recesso acaba e os congressistas voltam às suas atividades legislativas. Será um mês muito tenso, de muita turbulência, muito agitado mesmo no Congresso Nacional, por conta dessa situação do presidente, do polêmico presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha. Há congressistas que defendem, inclusive, o afastamento do presidente da Câmara. Outros, a renúncia. Ou seja, esse é o clima, é o ambiente hoje no Congresso Nacional. E, de certa forma, o recesso vem aliviar um pouco essa pressão, essa situação. Mas, certamente, em agosto, nós teremos um mês muito difícil, o que, aliás, já é uma tradição na história política do Brasil. Vale lembrar que, em agosto de 61, houve a renúncia do então presidente da República, Jânio Quadros. E, alguns anos antes, em 1954, em agosto de 54, outra crise com o suicídio do então presidente Getúlio Vargas. Portanto, há uma certa tradição na história política nacional com relação ao mês de agosto. E este, de 2015, promete ser dos mais agitados, dos mais tensos da nossa história, não tenho dúvidas nenhuma. No programa de hoje nós vamos falar, é evidente, sobre a crise política, sobre a crise econômica, a crise moral, até porque o nosso convidado, o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, é integrante da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura a corrupção na Petrobras e vai nos falar a respeito de todos os aspectos dessa CPI e dos próximos passos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas, além de temas nacionais, vamos tratar também no programa de hoje de política regional, especialmente da sucessão em Guarujá, o ano que vem, que, diante dos últimos acontecimentos naquele município, já foi antecipada, a sucessão já foi deflagrada em Guarujá. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 15 e 27 graus.
Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 6 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com 10 minutos de espera. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. E você também pode participar do Jornal em Foque. É só enviar uma pergunta pelo Facebook, no Twitter ou pelo e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pela Boc News TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós agora vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista na Santa Cecília TV. Acompanhe os jogos dos times da região. Neste domingo, assista o VT completo de Jabaquara e Guarulhos, a partir da 1 da tarde. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Cobertura completa no santaportal.com.br e no Caderno Regional. Realização Federação Paulista de Futebol. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Eu estou aqui para tentar explicar para você, anunciante, a diferença entre você fazer uma compra direta com o veículo e você ter a parceria e contratar uma agência de publicidade. A agência de publicidade, ela está para ser seu parceiro de negócios. Ela quer te auxiliar a ter resultado. Para isso, a gente tem profissional de mídia, profissional de planejamento, profissional de criação, para você ter um conteúdo de qualidade, para a tua propaganda se destacar da concorrência. É isso que a gente quer fazer para o cliente, dar retorno. Entenda como parceiro de negócios que vai te ajudar a crescer, a faturar mais, a gerar o teu estoque. Procure uma agência de propaganda. Como é que você faz isso? Entra no SEMP, vê quais são as cadastradas, vê as que têm mais tempo de mercado, pergunta com outro cliente que trabalha com a agência e vê se ele está satisfeito e qual o trabalho que a agência dá para ele e qual o benefício que ele tem. Eu acho que você tem inúmeras formas de poder ter um parceiro, ter uma agência que te dê resultado e te faça girar o estoque, te faça ter retorno no final do mês. A agência de propaganda, ela não quer vender espaço, vou repetir isso que é muito importante, ela quer te dar soluções para o seu negócio. Sistema Santa Cecília de Comunicação. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital. Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados. Mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. 32º Jogos da Unisanta. A emoção do esporte chega com tudo em agosto.
Dedicação, somada à técnica ao talento, é a equação completa de um atleta vencedor. Eu faço engenharia e também participo dos Jogos do Unisanta. 32º Jogos da Unisanta. Realização: Universidade Santa Cecília. Promoção: Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque nesta sexta-feira, 24 de julho. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV e recebendo com muito prazer o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, Partido Republicano Brasileiro, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Eu gostaria de começar essa entrevista, deputado, falando exatamente sobre a crise política que se abate sobre o país e que atinge agora o Legislativo, com o envolvimento do deputado Eduardo Cunha nas denúncias da Operação Lava Jato. O senhor é congressista, deputado federal, e há colegas seus que estão solicitando já o afastamento do presidente Eduardo Cunha, um afastamento temporário, enquanto a denúncia é investigada, outros pedindo, inclusive, a renúncia do deputado Eduardo Cunha por não ter condições de continuar à frente da Câmara Federal diante das graves acusações que sofreu. Como é que o senhor está acompanhando essa questão? Como é que o senhor vê? O senhor entende que o deputado Eduardo Cunha deve ser afastado da presidência? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço. Eu não acredito que tenha que afastar o presidente porque um delator, né, que não se sabe em qual circunstância, acabou incriminando ele numa situação que ainda não existe prova. Né? Acho que a todos merecem a dúvida, né, da presunção da inocência, né? Indúbio pro réu, e acho que ainda não é o momento para isso. Se lá na frente ficar comprovado algum envolvimento dele em alguma ilegalidade, aí sim. Mas essas pessoas que agora pedem, esses dois deputados que estão pedindo, por exemplo, o afastamento do deputado, sempre foram contra ele, desde o início, desde a campanha para que o Eduardo fosse o presidente da Câmara, foram contrários e ferrenhos, né, opositores à sua administração na Câmara Federal. Então, dá para entender a posição deles, é clara e conhecida por todos os outros deputados. Né? O senhor acha que ele não terá problemas em agosto no reinício das atividades legislativas? No próximo dia 4 de agosto, né, recomeça as atividades? Isso, eu acho que não. Acho que a Câmara tem que ter serenidade para isso, tem muita gente experiente lá que sabe o que está acontecendo de fato, o que acontece no dia a dia, conhece esses deputados que são os opositores, sabe que eles têm objetivos pessoais também e partidários diversos, e a Câmara vai saber levar isso e buscar realmente a verdade dos fatos, como tem feito durante esse ano todo. Muito bem. Rodolfo Amaral, bom dia. Obrigado pela presença, Rodolfo. A crise está aí, é crise para todo lado, né, Rodolfo? Bom dia, Chico. Bom dia, deputado. Bom dia ao telespectador. Bom dia, Cris. Chico, de fato a situação não é das mais confortáveis para todos os lados. Tá? Para a Câmara Federal, dentro desse novo processo, em especial o presidente da Câmara, como não é confortável para o governo, como não é confortável para mais de 4 dezenas de parlamentares que estariam nesta lista e que poderão ser os próximos a ser citados em depoimentos. Então, a gente vê que nesse cenário, aí, após essa citação, após aí a reação imediata do Eduardo Cunha, me chamou muita atenção foi o silêncio do Renan Calheiros. Né? Como ele já foi citado, talvez ele tenha ficado um pouco acuado. Mas eu queria, dentro dessa mesma linha, Chico, questionar o deputado Marcelo Squassoni, porque, por ser membro da comissão da CPI que trata aí da Petrobras, há uma pauta para várias pessoas serem ouvidas. A situação provavelmente vai se aproveitar aí desse momento de fragilidade da mesa da Câmara, em especial do seu presidente Eduardo Cunha, que também tem lá os seus representantes dentro dessa comissão, para, muito provavelmente, na exposição desses envolvidos que estarão sendo inquiridos por esta comissão, fazer provocações diretas, evidentemente, aí ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Como é que vai se comportar essa comissão,
tá? Diante dessa situação, porque é muito provável que um vacário ou pessoas desse tipo de envolvimento, quando tiverem inquiridos, pode ser que ele cite, pode ser que ele se aproveite dessa situação, desse grau de instabilidade e comece a fazer esse tipo de provocações, reforçados até pelos os integrantes do PT que querem ver o circo pegar fogo numa situação como essa. Como é que vai ser a postura aí? O senhor que vai estar lá, como é que o senhor já pensou nisso? Como é que vai agir diante disso? Olha, eu acho que eu não desejo para ninguém estar sentado no banco de CPI. Realmente é constrangedor, a pessoa se sente mal ali, eu já percebia, pela feição das pessoas que vão ali ser interrogadas. As pessoas que vão ser interrogadas. Aquilo lá é realmente constrangedor para todos eles, por mais que seja um cidadão que já é um meio bandido ali e tal, mas ele sofre ali. Ali não é um lugar fácil para a pessoa lidar com todos aqueles deputados. Imagina você senta num lugar desse, 40 deputados te inquirindo o tempo todo, fazendo as diversas perguntas para você, te colocando numa situação de dificuldade. Então, eu não acho que quem vai lá para ser interrogado tem essa liberdade toda ali, ainda que acuado daquele jeito que vai estar ali, ainda procurar uma provocação, porque aí não fica fácil para a pessoa ali. Eu acho que quando a pessoa chega até a CPI, na condição de interrogado, na condição de investigado, ele já vai ali para se defender, na verdade, né? A maior preocupação é se salvar, porque não é fácil. Eu percebi isso diversas vezes. O presidente Eduardo Cunha, ele foi até a CPI já, logo de cara, quando começaram essas... Ele se colocou à disposição. Ele se colocou à disposição, foi até lá, entrou sem avisar no meio de uma CPI, de uma sessão, e pediu para falar, todos os deputados ouviram, ele contou todo o ocorrido que esse Júlio Camargo e o outro, esqueci o nome agora do outro, que falaram sobre ele, né? E depois desmentiram, na verdade, né? Aconteceu alguma coisa muito estranha também, né? Isso a gente tem que levar em consideração, né? Esse Júlio Camargo disse, há pouco tempo atrás, que o Eduardo Cunha não tinha nada com isso, que não existia nada de possibilidade. E aí teve a delação dele considerada válida pela justiça. Na delação premiada você não pode mentir, tá certo? Senão, sob pena de ter ela revogada. Agora, depois de todo esse tempo, ele vem de novo à frente do juiz e diz, não, eu não contei a verdade porque eu tinha medo. Então, o que vai acontecer agora? Vai ser desqualificado tudo que ele disse anteriormente? Ou o juiz vai considerar agora como uma continuação daquele depoimento dele e vai validar realmente aquela delação? Tem muita coisa para acontecer ainda, né? A CPI pretende convocar esse pessoal? Eu acho que sim, vão todos ser convocados, né? Porque a ideia lá era convocar o Eduardo Cunha para fazer uma cariação com o Júlio. Com o Júlio Camargo. Aliás, ele se propôs a isso. Ele se propôs desde que a presidenta Dilma fosse acariada com outro delator. E o ministro Edinho Silva com outro e o ministro Mercadante com outro. E esses 3 requerimentos já foram feitos pelo deputado André Moura, na última quinta-feira. Ou seja, a coisa está cada vez se complicando mais, né? Olha, é muito chato, né, para todos nós, né? Acho que nem o brasileiro está gostando de assistir isso, né? É uma coisa que fica realmente constrangendo todo mundo, o país parado, né? As coisas realmente poderiam estar acontecendo melhor, a gente está sofrendo uma consequência grave aí, com falta de emprego para todo mundo, falta de dinheiro, e realmente eu acho que a CPI ela expõe para todo o Brasil as coisas, deixa muito claro, às vezes situações que você ouve pela imprensa e não entende muito bem, a CPI como passa o dia inteiro, parece uma novela, né? Então aquela novela que você vai acompanhando dia a dia, vai começando a entender o que está acontecendo no país. Mas é muito desgastante para todos nós. Quanto vai custar isso? Onde vai parar isso? No próximo tempo? Onde vai... acho que o senhor que está lá junto do vulcão. Eu acho que a intenção de um grande grupo lá é desestabilizar realmente o governo, tá certo? A gente sabe disso, que já está desestabilizado, né? É chegar ao ponto até ele chegar no impeachment da presidenta. Isso aí está claro para todo mundo, eu acho, né? É uma coisa muito clara. E do outro lado, um outro grupo também que é realmente ver o circo pegar fogo, sangrar esse governo até lá na frente, para também já começar a próxima disputa
eleitoral. Quer dizer, tem muito interesse ali. Os partidos não se entendem, parece, né? O PMDB dividido, PSDB dividido, que são os dois maiores partidos, né? Quer dizer, você não percebe uma unidade de ninguém. O PT perdido. PT perdido. Perdido de verdade, mas eu também enxergo isso lá. As grandes cabeças do PT, o que você sempre ouviu, e um discurso mais claro, mais efetivo, estão muito recuados lá. Mas eu acho que a questão do PT, Chico, também, deputado, é muito mais até porque o PT nessa situação ficou faltando consistência ética. Porque as grandes lideranças do PT, tá, com exceção da principal liderança, que ainda não chegou lá, mas uma boa parte dos seus amigos já sentiram que é ficar preso, né? Uns dias, pelo menos, de cadeia. Então, a situação chegou num determinado momento que eu não sei se uma parte, pelo menos alguma ala do PT, não estaria apostando naquela situação de quanto pior, melhor. Por isso que eu ainda acho que, como eles também têm integrantes nesta comissão aí da Câmara que analisa o aspecto do caso da Petrobras, eu acho até que pode ser que a pessoa envolvida que está sendo ouvida não tenha a petulância de fazer acusações diretas. Mas não me surpreenderia de que os deputados, certo, do PT que estão inquiridos, no meio das suas perguntas, certo, eles começassem a fazer essas provocações, insinuando, exatamente para tumultuar o procedimento regular dessa sessão, e até porque as pessoas sabem que normalmente essas sessões elas são transmitidas ao vivo, né? Então, se é para embaralhar a cabeça do telespectador, nada melhor do que começar a fazer insinuações de toda a ordem. Tá? Então, eu acho que realmente a situação é extremamente nebulosa. Espero aí que os próximos dias, né, Chico, de recesso, faça aí com que os ânimos se acalmem, até porque nós também temos questões bem mais importantes nesse momento para ser discutidas. Tocar o país, né? O país precisa vir. Agora, eu queria deixar para o senhor, deputado, uma pergunta antes de chamar o intervalo, que é o seguinte: diante de tudo que está acontecendo no país, da crise econômica, que é seríssima, como o senhor fez referência agora, o desemprego crescente, a inflação, de certa forma, descontrolada, esse problema do recuo da meta fiscal, ou seja, a situação econômica no país é muito complicada, crescimento praticamente zero. Ou seja, diante de tudo isso, sem falar na crise moral e ética, que também é gravíssima, há clima ambiente no Congresso Nacional em Brasília, deputado, para o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Mas eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes, com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. A Santa Cecília TV não para de crescer. Você acompanha a maior programação regional em alta definição, HD, pelo canal 52.1 digital. Para isso, você só precisa de um conversor ou antena digital ligado ao seu televisor. Todos os seus programas favoritos da Santa Cecília TV em alta definição na TV aberta. Em alta definição pela TV aberta? Isso mesmo, você só precisa colocar o seu conversor de TV digital ou uma antena, caso seu aparelho já possua o conversor. É bem simples e rápido. Toda a programação da Santa Cecília TV pelo canal 52.1 digital.
Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, melhor dizendo, desculpem, dia 24 de julho. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. Deputado, há clima, há ambiente hoje, diante de tudo que está acontecendo no país, para o impeachment da presidente Dilma? Olha, eu acho que se você perguntar para qualquer deputado se no início do ano isso era possível, qualquer um ia dizer que era muito distante essa possibilidade. Hoje, essa possibilidade é mais próxima. Muito embora eu acho que é uma medida muito extrema, né? Às vezes a pressão popular, e as pessoas ficam, não, tem que caçar, tem que caçar. Eu ouço muito isso na rua, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, que as pessoas realmente têm essa convicção, né? Se você conversa com a maioria das pessoas, acham que o impeachment seria uma solução. Eu não sei, pode até que seja que isso aconteça, mas não sei se isso é bom para o país, né? Se esse clima seria resolvido, se a gente melhoraria a economia do país, arrumaria já imediatamente o país se tivesse um impeachment. Até porque, o que ia acontecer com o país? Se for um impeachment por causa de questões eleitorais, nós vamos ter uma nova eleição, ou a possibilidade do segundo lugar assumir, né? que é a mais lógica, que seria o Aécio Neves. Será que interessa para o PSDB de São Paulo o Aécio Neves a assumir? Será que o PSDB de São Paulo vai ajudar essa situação de impeachment acontecer sem tirar o ouro das próximas eleições, onde o PSDB de São Paulo quer colocar o Geraldo Alckmin como candidato? Sim. Será que interessa para o PT tirar Dilma agora também? Será que interessa para todos aqueles deputados de todos os partidos mais diversos possíveis essa atual situação, né? Então, acho que é uma contabilidade que tem que ser feita aí, porque é político essa cassação, não é verdade? Sim. Ela é uma decisão política, senão não seria decidido pelo Congresso. Dizem que se vivêssemos o parlamentarismo, Rodolfo, certamente o governo teria caído. Aí seria outra situação, mais rápido, né? Mais rápido, uma situação mais rápida. Né? Chico, mas eu acho que esse jogo que está sendo jogado em Brasília, nos bastidores, e que nós, pelo menos nós dois, não participamos, o deputado está mais próximo no dia a dia de Brasília, mas eu acho que essa situação que ocorreu aí com o Eduardo Cunha, ela não foi à toa, não foi troco de nada. Há uma necessidade do governo de aumentar o clima de instabilidade, certo, nas outras duas casas, certo, sim, na Câmara e no Senado. Por isso que eu não me surpreendo que o nome do Renan volte aí à baila certamente será o próximo. Nos próximos dias. Por quê? Porque nós teríamos essas duas hipóteses aí de cassação. A questão aí da campanha, das contas de campanha, a utilização de Caixa 2, de recursos dessa natureza, e a questão do crime de responsabilidade em função lá das pedaladas fiscais e tudo mais. Só que aquela velha história. Se é uma decisão política e essa decisão vai ser tomada nessas duas casas, certo? Ou seja, pelo Congresso Nacional, com seus dois principais representantes complicados, como eles estão dentro sim, desse cenário, eu concordo com o deputado que a gente fica imaginando como é que a população vai olhar para que lado. Qual é o grau de instabilidade política que vai entrar esse país? É dizer, porque nós estamos chegando naquela situação, aliás, já estamos naquela situação de se perguntar, vamos acreditar em quem? Tá? Porque o Supremo também, diga-se de passagem, em função até da postura de alguns dos ministros do Supremo, também não tem credibilidade alguma. Certo? Mesmo após o episódio aí do Mensalão, com exceção aí do Joaquim Barbosa e de uns outros três, certo? Mas o atual presidente do Supremo, do ponto de vista aí de vínculo, o famoso encontro de Portugal, né? Uma situação também muito mal explicada. Não foi esclarecido direito. Então, são essas situações que a gente pergunta. Nesse andar da carruagem, para onde vai a economia? Quer dizer, que é o que a população, na verdade, está sentindo no seu dia a dia. A população quer emprego, quer trabalhar, quer ter conforto,
quer voltar a consumir e não consegue, porque diante dessa crise, diante dessa paralisia que tomou conta do país. E a tal ponto a crise é tão séria, deputado, o senhor sabe disso melhor do que nós, porque a própria presidente Dilma já admite conversar com o presidente Fernando Henrique, com o presidente Lula, um conselho de ex-presidentes, enfim, para buscar uma saída honrosa para essa situação toda e que faça o país retomar o crescimento. Verdade. Né? O país não pode ser levado daqui até o final do ano pela Lava Jato, né? Não é a Lava Jato que conduz o destino do país. E, infelizmente, a gente ouve todo dia a mesma notícia. Parece uma novela, pode prestar atenção. Cada dia um novo capítulo da novela Lava Jato. E aí quem está pagando o preço é a população que está sofrendo de verdade. E o pior de tudo, a gente fala com o teu telespectador, que é quem realmente entende das coisas, conhece, né, sabe do que nós estamos falando. Mas a grande maioria da população nem entende nada do que está acontecendo. Infelizmente, não tem o conhecimento. Às vezes não sabe nem qual é o papel do deputado nesse momento, do senador, não sabe a diferença de cada um, não sabe o que está acontecendo. Está vendido, na verdade, né? Está aí sofrendo as consequências de não ter saúde pública boa, de não ter educação de qualidade, de não ter um monte de coisas importantes, ser o mínimo, né? Porque acham que estão fazendo, estão roubando tudo. Essa que é a ideia que a população tem. Não tem hospital porque roubaram o dinheiro lá na Petrobras. Não tem educação porque roubaram o dinheiro. Não é assim? Acho que essa imagem... Mas assaltaram de fato. Mas é essa imagem só que a pessoa tem. Não entende o que está acontecendo, não entende que existe uma complicação todinha política por trás de tudo isso, que é difícil se chegar num consenso, né? E que é difícil as pessoas realmente pararem de ficar só discutindo um assunto, deixar esse assunto um pouco de lado e tocar a economia como uma coisa separada. É difícil isso acontecer também, porque os fatos todo dia acabam derrubando as bolsas, né? Fazendo com que o dólar suba. Hoje o dólar está 3,50 no turismo, 3,30, né, o comercial. Quer dizer, super difícil de você conseguir tocar um país todo complicado, sem ter tamanha estabilidade, menor condição de negócios novos acontecerem. Todo mundo com medo de investir no país. Está para baixar de novo os índices do Brasil, né? Está no B lá, sendo rebaixado. Índice 2, sei lá, acho que mais 1 ou 2 degraus para baixo, nós estamos no grau de especulação, que é gravíssimo, né? Aí sim nós vamos perder os investimentos aqui internacionais. Como é que se explica, deputado, para o cidadão comum, ele que está recebendo a cada mês a conta de luz cada vez mais alta, cada vez mais cara, ele economiza e no mês seguinte a conta vem mais alta. É verdade. O valor vem mais alto. Como é que se explica isso? Ele vai explicar com o ministro Lobão, que é o ministro da Minas e Energia há décadas, né? Ele que explica essa situação. Quer dizer, a população acaba não entendendo essas coisas, né, Rodolfo? Acho que tem algumas situações, os jornais de hoje, alguns deles, trazem mais uma vez o avanço aí do índice de desemprego. E aí a gente quando começa a avançar o desemprego, evidentemente vai-se ao degrau seguinte, que é o do seguro-desemprego. O ano passado, por exemplo, de onde vem os recursos do seguro-desemprego? Vem da arrecadação do PIS/PASEP, que constitui o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E no ano passado, por exemplo, o PIS/PASEP arrecadou 50 bilhões de reais, dos quais 35 bilhões foram alocados para a conta seguro-desemprego. Esse ano está em 36 bilhões. Mas aí você tem 36 bilhões do seguro-desemprego, 32 bilhões para o Bolsa Família. Quer dizer, como é que esse país na verdade, está precisando de investimentos, porque os recursos do FAT também servem lá ao BNDES. E aí começa a morar o perigo, que eu queria até questionar o deputado sobre isso. Porque o Eduardo Cunha, nesses dias em que ele foi provocado e quis dar um recado para o governo, certo? Ele abriu duas frentes mais perigosas ainda, que são as CPI aí dos fundos de pensão e do BNDES, que vai entrar de sola nesses recursos do FAT e vários outros que fomentam o desenvolvimento e vão começar a questionar como é que saíram aqueles 10 bilhões para o empresário Ike Batista, certo? Quando, por exemplo, a Santa Casa de Santos está aqui para conseguir 150 milhões. 150 milhões. Há 8 meses que ela entrou com o processo, há 10 meses já.
E aí o Eike Batista sai com 10 bilhões lá para algo que ele nem tem mais, que ele dava como garantia, o Porto de Açu e aqueles poços de petróleo que não renderam absolutamente nada, a não ser dor de cabeça, daí a falência. Quer dizer, como é que vai ter clima para essas duas CPI? Haverá membros suficientes para integrá-las? Candidato, só é candidato também a essas duas? Mais uma CPI? Não, eu não sou candidato, mas eu já fui sondado na sexta-feira pelo líder, pelo Celso Russomano, perguntando se eu poderia participar. Eu falei para ele que imediatamente eu não posso nem começar lá, porque eu estou muito assim, cheio de tarefas, né? Eu não gostaria de fazer pela metade nenhuma, a não ser que tivesse uma função específica que realmente me obrigasse a estar lá. Mas sexta-feira foi essa conversa já entre os partidos, já para decidir quem que vai para as duas CPIs. São CPIs que vão ser importantes também, né? Vão realmente ao fundo de algumas coisas que a gente não conhece. Alguém conhece, por exemplo, o contrato de empréstimo do BNDES para o Porto em Cuba? Né? Alguém sabe por que... Sigiloso. Por que tem que ser sigiloso? Sigiloso, e só pode abrir daqui a não sei quantos anos. 2027. E o patrimônio, por exemplo, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, em 31 de dezembro do ano passado, era de 240 bilhões de reais. Quer dizer, então, é um dinheiro que alguém tem que estar de olho, porque principalmente ele tem a finalidade social. E o dos fundos de pensão, então, nem falar, porque a gente vai chegar aí, somar todos eles aí, vai chegar a casa de trilhão, né? Então, realmente... Essas CPIs têm data para começar, mas não tem data para terminar. Não tem, porque longe, você vê que a da Petrobras foi estendida. Vai longe. E vai longe, porque tem muita gente para ser ouvida. Né? O senhor falou que o país, a pauta do país é a Operação Lava Jato. Eu acho que daqui por diante a pauta do país serão essas CPIs. Eu também acho, como aconteceu durante muito tempo no próprio Senado da República, quando a renúncia do presidente Antônio Carlos Magalhães, depois do próprio presidente Renan Calheiros, enfim. As CPIs acabam resultando nisso. E, infelizmente, a gente deixa coisas importantes, leis importantes que a gente está criando lá na Câmara. Esse assunto que você falou agora que é importantíssimo, que é o dinheiro para a Santa Casa de Santos, que é para o Hospital Santo Amaro, no Guarujá, que os hospitais não conseguem financiamento para pagar o fundo de garantia. Você sabe que os hospitais, vamos dar o exemplo do Guarujá, do Hospital Santo Amaro, ele está tendo que pagar o FGTS, o atrasado, claro, né? A dívida que era enorme, está tendo que pagar R$500 mil por mês, praticamente. Só que o hospital tinha essa dívida até o ano passado, a possibilidade de pagar metade disso, em 180 meses. Curiosamente, esse ano a regra mudou para 90 meses. Ou seja, o hospital não tem condição de pagar isso. Não vai conseguir pagar. Eu já estive com o presidente do hospital lá no Ministério da Saúde para tentar resolver esse assunto. Aí, a semana passada, o que se aprova na Câmara? 240 meses para os times de futebol. Aí pode. Né? Os times de futebol podem parcelar em 240 meses as dívidas. Poxa vida, coitado dos times de futebol. Não tenho nada contra também. Mas não é possível você dar 240 meses para o time de futebol e o hospital não ter a mesma condição. Isso aí tem que ser... Isso que é importante. Mas eu estou dizendo... Desculpa desviar um pouquinho o assunto, mas é um absurdo. A gente tinha que lutar agora, né? E é o que eu estou tentando fazer. Por isso que eu estou falando que o foco devia ser esse outro foco. O que nós precisamos imediatamente? Arrumar os hospitais, né? Dar dignidade, mínimo de dignidade ao cidadão chegar num hospital e ter um atendimento bacana, né? Para o filho dele. Porque a única coisa que eu vejo as pessoas pedirem todo dia para os políticos é: olha, não tem hospital bom, não tem educação, mas não tem hospital. O tempo todo é esse mesmo assunto. Nesse aspecto, deputado, eu fico bem à vontade, até porque o meu escritório fez os 2 planos de recuperação financeira, o do Santo Amaro, tá? E o do Hospital da Beneficência Portuguesa, aí, com base na lei do ProSUS, que é de 2013, Chico. A lei saiu em 2013, começou a ser regulamentada em 2014 e até hoje não houve deferimento de nenhum hospital, que é exatamente do refinanciamento dessa dívida em 180 meses, certo? Que eles pediram um plano de recuperação financeira, embora eles tenham dado uma moratória aí com remissão de dívida em 180 meses, diferente do que foi feito com o futebol, quer dizer, não se colocou um centavo para a reorganização financeira dos hospitais, então o problema vai se repetir na frente. Mas eu queria, já que o senhor falou do Santo Amaro, e a gente sabe da sua proximidade lá, deputado, do Santo Amaro, e isso
constou do trabalho que eu fiz para a instituição, eu fiz uma citação lá, era uma mera constatação, da dívida do Santo Amaro, em torno de 150 milhões, que foi apurado. 92 milhões dessa dívida, tá? Foram contraídos pelo período de 13 anos de intervenção da Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura interviu no hospital, não pagou os impostos correspondentes deste hospital e agora o hospital, que é uma entidade privada, vai ter que pedir para o governo para refinanciar. Eu até alegava que é o seguinte, essa parte de 92 milhões, a Prefeitura é que tinha que assumir, tinha que deduzir do fundo de participação do município, porque os hospitais estão quebrando e não tem ninguém socorrendo. Aliás, dia 4 de agosto, tá, o Congresso Nacional vai receber lá uma manifestação da Confederação dos Hospitais Filantrópicos e é a hora de mexer nessa lei o mais rápido possível. Muito bem lembrado, porque o provedor da Santa Casa disse que seria no dia 8, mas na verdade é no dia 4 de agosto esse encontro. Deputado, o senhor comenta as considerações do Rodolfo no próximo bloco. Tá bom. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já no Jornal em Foco. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer, eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu sempre tive a gastronomia como uma das paixões da minha vida. E como publicitário de formação, eu uso a criatividade para desenvolver novos pratos da gastronomia contemporânea, mesclando ingredientes da gastronomia típica brasileira. Em agosto, darei início a mais um grande desafio. Vem aí, Pé na Cozinha. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta sexta-feira, 24 de julho, e hoje recebendo com muito prazer o deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que no bloco anterior fez considerações a respeito do Hospital Santo Amaro, da dívida do hospital, e que boa parte dela foi contraída no período em que a Prefeitura interveio no hospital, deputado. É verdade, né? Foram anos de descaso, inflando um hospital com um monte de gente para trabalhar lá dentro, apadrinhados políticos na época, e isso causou a desgraça que está até hoje sendo segura lá pelas mãos do doutor Urbano, que tem feito um trabalho até muito bacana. Eu tenho conversado com ele quase que diariamente, o Rodolfo sabe disso, e eu vejo o esforço para tentar salvar o hospital, né? E aí a Prefeitura também não colabora muito. A Prefeitura está devendo hoje, está indo para o 3º mês já, que não tem repassado o dinheiro da Prefeitura, do contrato com a Prefeitura, porque a Prefeitura tem que repassar um dinheiro que é do repasse federal, claro, do SUS, tem que repassar para o hospital, sim, mas também tem um dinheiro de contratualização, que a Prefeitura contrata o serviço do hospital para tratar o cidadão que vai no pronto atendimento da cidade, né, e ele tem que ser encaminhado para o hospital tem que receber por isso, lógico. Aí a Prefeitura está atrasada, está indo para o 3º mês. A Unimed está devendo já um mês também, que a Unimed do Guarujá também está em situação dificílima, né? Ia ser incorporada pela Unimed de Guarulhos, parece que não está dando certo. Tem agora uma possibilidade de ser incorporada pela Unimed de Santos. Tomara que dê certo, né? Porque aí as coisas melhorariam. Mas a Unimed também não repassou. Imagina o hospital a situação que está. O imposto, o FGTS dobrando o valor. Nós vamos fazer o quê? Vamos fechar o hospital? Né? E ainda com a força que nós estamos tentando dar para trazer emendas para o hospital, tomara que esse dinheiro chegue logo
Agora diz que o governo federal vai liberar agora as emendas. Se liberar agora, eu destinei 7 milhões para o Hospital Santo Amaro. Esse dinheiro só varia nesse momento, eu sei disso. Mas o governo ia cortar metade dessas emendas? Disseram que vão ser 5 milhões para cada parlamentar. Bom, que seja. O que vier agora já ajuda. Mudaria a situação do hospital. Agora, você veja que tem muitas possibilidades aí para acontecer, como se disse do BNDES, de trazer dinheiro para a Santa Casa, poderia também fazer a mesma coisa para o Guarujá. Nós estamos tentando uma audiência com a presidente da Caixa para tentar uma outra possibilidade também. A beneficência também. Mas eu queria até aproveitar, deputado, fazer uma outra provocação, porque no jornal de hoje, na tribuna de hoje, há uma resposta do governo do Estado, na tribuna do leitor, a esse corte que ocorreu na Santa Casa. E o que me espantou naquela resposta do governo do Estado foi que dizia lá na carta, dizia o seguinte: não, nós cortamos porque nós também perdemos uma parte de uma nossa receita de natureza federal, que o SUS não repassou, e esse é um dinheiro dos pró-Santa Casas, que é um dinheiro espontâneo, dado com os recursos do Tesouro do Estado. Ora, como se o Tesouro do Estado não tivesse responsabilidade, Chico, com a nossa região. Eu tenho documentos, levantamentos, estudos que mostram, sem dúvida alguma, extraídos de balanços analíticos do governo do Estado, que o Estado, inclusive nos primeiros 6 meses deste ano, investiu na saúde da região, em tudo, certo? Da luva, a agulha, o dinheiro que passou no pró-Santa Casa para o Santo Amaro, para a Santa Casa, para o Guilherme Álvaro, para o Hospital de Itanhaém, tudo o que foi colocado na saúde da região com dinheiro do governo do Estado representou 1,35% dos gastos da saúde do governo do Estado, quando, eu sempre repito, nós somos 4% da população. Certo? Só nesses primeiros 6 meses, Chico, eu fiz esse cálculo ontem, em função do noticiário, dá 275 milhões a menos. Aí eu leio essa reportagem, essa carta hoje, eu fico como cidadão indignado. Mas, deputado, o senhor pode ficar mais do que eu indignado, certo? Com a autoridade que tem como deputado, com os outros deputados federais, com os deputados estaduais, certo? Fazer, na verdade, não é isso que está se fazendo na Santa Casa, uma comissão para tentar resolver uma coisa doméstica. Tem que sentar e fazer essas contas e chamar aqui uma reunião do Condesb e exibir esses números, quer dizer, fazer com que a região de fato seja representada. Por quê? Eu repito, isso não acontece só esse ano. Tá? Eu tenho dados de levantamentos que mostram que, pelo menos nos últimos 10 anos, esse cenário é absolutamente o mesmo. Tá? Ou seja, são 500 milhões a menos, Chico, por ano só do governo do Estado de São Paulo. E a rigor mereceríamos 4% da receita, claro. Não 1,35%, né, deputado? Infelizmente, o que você está me dizendo agora, eu fiz uma reunião lá na Câmara do Guarujá, chamei os hospitais filantrópicos da região, a Santa Casa, a Beneficência, o Santo Amaro, para conversar sobre um projeto de lei meu que fazia com que o cidadão pudesse, na hora de pagar o imposto de renda dele, ele possa, uma parte, destinar aos hospitais filantrópicos. Então, eu expliquei isso para eles na época e me coloquei à disposição de todos eles para tentar ajudar. Eu recebi uma notícia que o governo do Estado vai dar para os parlamentares, para alguns, pelo menos da base do governo, também um pouco de emendas para escolherem na sua região. Eu vou destinar todo esse dinheiro para os hospitais. Mas, deputado, isso não é uma distorção? É uma distorção, mas o que eu posso fazer, eu, como deputado agora, é buscar esses recursos. Vou buscar um dinheiro, vamos mandar para a Santa Casa, vamos mandar para a Beneficência, vamos mandar para Santo Amaro, para tentar tapar o buraco, porque o hospital vai parar daqui a pouco. Eles vão parar. Quem está um pouco distante não percebe, né? a gravidade, né, do assunto. Porque o hospital está, pelo menos, desculpe, mas eu vejo lá no Santo Amaro, tem grandes possibilidades de ter que parar o atendimento. Os médicos estão sem receber já o mês passado. Os Santos também, os médicos da Santa Casa também estão sem receber. Como é que alguém vai trabalhar, né? É muito sério. Sem ter o recebimento. Quer dizer, vai ser difícil isso, é urgente. Não se faz urgente, não se faz mais, vamos fazer um plano, não é isso mais. Alguém tem que pegar, abrir o cofre e colocar o dinheiro lá dentro. Não, e é grave, Chico, é de uma gravidade. Não vai acontecer. Eu só queria lembrar que não acontece isso só com a saúde. O que está acontecendo há muitos anos seguidos? A região metropolitana de São Paulo tem 47% da população do Estado
e em todos os quesitos fica com mais de 70% da receita. Isso tem que mudar, essa regra. Nos últimos 5 anos, Chico, você sabe quanto é que vieram de recursos para todas as escolas estaduais da região, para obras, reformas de escola? 10 milhões de reais. Nos últimos 5 anos, a média de 2 milhões por ano. Sabe quanto isso representou do total da área da educação? 0,30%. Alguém tem que mudar isso. É verdade. Não tem a dúvida. Então, os dados do Rodolfo são irrefutáveis. Não, são do balanço do governo do Estado. Balanço oficial. Não, mas são os nossos dados confiáveis aqui. A da nossa região é o nosso guia aqui. Deputado, falta 2 minutinhos para acabar o programa. Eu só queria, evidentemente, aproveitar a sua presença, porque lideranças do seu partido, o Partido Republicano Brasileiro, têm defendido a sua candidatura à Prefeitura do Guarujá. O senhor esteve aqui, disse que não é candidato, vai apoiar um outro candidato, enfim, mas de qualquer maneira, lideranças do seu partido entendem que o PRB tem que ter candidato em Guarujá e, evidentemente, seria o senhor. Procede isso? Não procede, mas eu acho que eu tenho feito um bom trabalho como deputado. Eu não gostaria de ser candidato e deixar esse trabalho de lado. Eu acho que seria até um pouco de egoísmo meu nesse momento. Eu ser candidato a prefeito, tendo um mandato de 3 anos e meio ainda pela frente. O senhor não perderia o mandato? Mas eu acho que a cidade perderia. Então, eu acho que eu tenho que colaborar. Tem muita gente boa que tem vontade de ser prefeito nesse momento. Eu posso colaborar muito bem. O Gilberto Benzi, que está muito próximo de mim, é um bom candidato. Eu tenho conversado sempre com ele sobre esse assunto. O senhor vai apoiá-lo, então? Está tudo encaminhado para isso, só se ele não quiser, se as coisas mudarem. Não, o seu partido é que talvez não queira. Não, o meu partido é um partido que quer compor, que quer o bem do Guarujá. Eu não posso mais verificar uma cidade em decadência. Eu quero que o Guarujá seja próspero. O Guarujá limpo, organizado, bonito, que as pessoas queiram voltar a investir no Guarujá. Nós temos que ter pessoas que têm um pouco de crédito para isso. Eu acho que um prefeito aliado a um deputado federal consegue fazer as coisas melhorarem. Se eu quiser ser tudo, eu acho que eu vou acabar diminuindo até o meu tamanho, né? E o tamanho do meu grupo, que tem realmente bastante gente boa. Eu acho que eu estou numa crescente como deputado federal. Acho que eu tenho feito um trabalho digno, bacana. Estou buscando todo dia soluções para a nossa região, para a minha cidade também. E eu acho que eu posso contribuir muito mais. E eu acho que quando eu chegar no final desse mandato, eu vou estar muito mais preparado que hoje, vou estar muito mais conhecedor das coisas lá em Brasília. Acho que eu posso realmente ter um caminho muito mais próspero para todos nós aqui do que sendo só o prefeito. Muito bem. Deputado, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Temos muito a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Chegamos ao final. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre à sua disposição. Obrigado, deputado federal Marcelo Squassoni, do PRB. Obrigado, Rodolfo. Mais uma vez pela participação. Obrigado à Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Estaremos de volta segunda-feira em mais uma edição. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.